Muitas vezes, em muitas ocasiões, eu já comentei com vocês como eu acho interessantíssimo a simbiose de informações que muitas vezes ocorre entre parte daquela mídia tradicional e alguns especialistas, né, de várias áreas. Hoje eu vou tratar da simbiose entre alguns jornalistas que gostam de falar sobre economia, área financeira, e que ele já tem mais ou menos aqueles profissionais especialistas, né, de gabinete que eu chamo, né. Uh, nessa, nessa época, por exemplo, de final de ano, é muito interessante se vocês prestarem uma certa atenção em alguns fatores que eu vou levantar nesse vídeo. É muito interessante essa simbiose. E se eu colocasse assim, nos 30 anos aí que eu atuo na área de mercado de capitais, investimento, eu diria que esse é um tema bastante recorrente na época de final de ano, né? Uma das palavras que vocês vão ouvir muito, que esses especialistas ao serem entrevistados vão dizer, sobre as incertezas. Não, as incertezas, uma coisa assim impressionante. E é claro que nos mesmos veículos de comunicação vão aparecer aquelas listas bizarras, né, dos melhores investimentos do ano que passou. Então também isso é muito interessante. Comparando banana com abacaxi, coisas que são líquidas com coisas que são ilíquidas, fundos fechados com fundos abertos, quer dizer, realmente moedas diferentes, ativos de classes totalmente diferentes, mas a lista vai estar lá, né? Então, a primeira palavra que sempre aparece é as incertezas. Quando você aperta um especialista, diz não, o ano será desafiador, há muitas incertezas. Aí ele põe uma lista de incertezas que é mais ou menos aquilo que ele já leu numa outra matéria ou ele já ouviu de um outro especialista da área financeira, então ele repete, né, para parecer que ele está assim em linha, né, com o mercado, né, esse ser, né, todo mundo fala, mas quem é esse mercado, né? Então as incertezas. Bom, então o primeiro ponto que eu já vou colocar para vocês, que em 30 anos de atuação, eu diria assim que talvez, para ser honesto, sinceramente, talvez 3 ou 4 anos em 30 eu tivesse uma certa certeza do que ia acontecer, seja para o bem, seja para o mal, né? Então esse papinho de incerteza, isso é balela, sabe? É falta de conteúdo, do ter o que falar, né? Mas como várias pessoas repetem, o jornalista ele fala, realmente estamos com muitas incertezas, né? Então, né? Esse é um ponto. A segunda palavra que muitos não, porque haverá muita volatilidade. Não, a volatilidade e tal. Bom, aí fica até mais fácil para mim, porque em 30 anos eu nunca vi um ano que não fosse volátil do ponto de vista de mercado de capitais. Nunca, em 30 anos, nunca vi um ano que dissesse não aconteceu nada. Não, aconteceu muita coisa, né? Até num ano que, por exemplo, o principal índice, por exemplo, da bolsa feche 0 a 0, como se diz, zero no ano, mas muitas vezes pode ter formado um V, um W, né? Então não existe essa de usar a palavra volatilidade, sabe? Você está falando coisas que assim, é óbvio que são coisas que vão acontecer, tanto a incerteza que está sempre presente como a volatilidade. Então, para esse tal especialista, ele é muito fofo para ele, né, dizer uma coisa dessa, né? O jornalista fica feliz, né? Realmente vamos ter muita coisa para conversar no ano que vem, esse tipo de papo, né? Bom, aí você vai me perguntar, assim, mas o que você está fazendo com esse baralho aqui, convencional de cartas, né? Vejam só, eu estou usando o baralho, mas poderia ser utilizado para qualquer jogo que normalmente é utilizado para apostas a dinheiro, certo? Então, no caso que eu vou usar o baralho. É um baralho convencional, se sabe o número total de cartas, né? Quantos naipes existem, os números, enfim, as figuras, né? Tudo isso cada jogador sabe, né?
Então as regras estão muito definidas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito e tal. Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês sentirem a natureza da coisa, né? Por quê? Porque nessas bate-papos com os tais dos jornalistas e os especialistas, jornalistas alguns, né? Não tô rotulando todos, ainda existem, né? Apesar das faculdades tentarem ao contrário, mas ainda existem bons jornalistas. Vai sempre aparecer uma coisa, assim, olha, mas para ter maior retorno, aí você vai ter que correr mais risco, olha, eu não sei se o momento, por causa das incertezas e uma série de coisas, né? Então sempre faz as pessoas terem um certo medo, né, de tomada de decisão, né? Vai se tornando uma sociedade mimimi, né, que eu já comentei em alguns outros vídeos, até lá no Instagram também. Por que eu estou usando realmente o baralho? Existe uma certa semelhança, até do ponto de vista do cálculo que você pode fazer, dos níveis de risco por um determinado tipo de jogo de baralho, né? Podia ser o poker, por exemplo, né? Então você consegue calcular, né, probabilisticamente aquelas sequências que são mais valiosas, né, e que são as menos prováveis, né, por isso que elas valem mais, né? E cada jogador monitora isso, ele procura monitorar isso em relação aos oponentes. Afinal de contas, ele pode perder muito dinheiro nisso, né? Nos investimentos é a mesma coisa, né? Certos tipos de investimento, né, você tem um risco maior do que outros investimentos. Aliás, só fazendo um parênteses, quando eu vejo esse pessoal que fala das incertezas e que haverá muita volatilidade, olhando para a minha biblioteca, para o segmento que eu separei nas prateleiras só dos livros que eu sempre utilizei, continuo utilizando na área financeira, outro dia eu estava prestando atenção e falei assim, nossa, olha que interessante, a maior parte dos livros falam, sabe do quê? Isso aqui, risco. Ou dos vários tipos de risco, ou de como você monitora o risco, ou como você tenta neutralizar parte do risco, né? Com gráficos assim, né? Então é interessante, né? É interessante que a maior parte do tempo de quem estuda seriamente a área de investimentos, você tem que estudar risco. Então não adianta chegar agora no final do ano e você perguntar para mim e falar, Paulo, nossa, você acha que haverá risco no ano de 2021, 22, 23? Eu falo assim, sempre haverá o risco, sempre haverá. Os riscos mensuráveis e os riscos não mensuráveis. Os chamados riscos sistêmicos, que estão intrínsecos ao sistema financeiro, e os não sistêmicos, que são os políticos, de catástrofe e assim por diante. Então, lembre-se disso, esqueçam esse papo. Se vocês um dia imaginam que vão começar a investir porque não haverá risco, esqueçam. E aí nós vamos voltar ao baralho, aí que entra o baralho. Porque quando você aceita entrar num jogo, colocando seu dinheiro, você artificialmente, você criou uma situação para colocar o seu dinheiro em risco. O jogo, com as regras, com os tipos de cartas, de peças, de dados, eles foram criados para artificialmente criar o risco, porque haverá uma probabilidade maior ou menor de certas coisas acontecerem e aquilo é pontuado, aquilo são as apostas, né? Então, você não precisava estar ali, você não precisava colocar o seu dinheiro em risco. Eu não estou absolutamente querendo demonizar o jogo em si, isso é uma decisão individual, não é o caso isso. Eu só estou querendo mostrar por essa analogia, e que isso faz muitas pessoas, de uma maneira equivocada, compararem o investimento com o jogo, porque no jogo você artificialmente, propositalmente, você se colocou em risco, por uma decisão sua, e aquilo pode te render dinheiro, como pode te fazer perder. No caso dos investimentos, quando nós estamos falando do risco, é porque o risco ele é inerente ao processo de investimento, não é artificial. Ele é inerente, é intrínseco a ele. Então é errôneo você simplesmente
colocar na mesma caixa o risco que vem dos jogos a dinheiro, do risco que você está submetido quando está investindo em alguma coisa, né? No caso então dos investimentos, você tem que conhecer a magnitude do risco que você está correndo, e ele não vai desaparecer em nenhum dos tipos de investimento. Você pode rotulá-los, cada um tem seu risco inerente, e é por isso que você tem que ou diversificar ou saber qual é o limite de perda que você está assumindo naquele tipo de investimento, porque sempre haverá um limite onde em alguns investimentos você pode perder parcialmente aquilo que você investiu, e alguns você pode perder totalmente aquilo, né? A questão não está se é melhor ou pior porque tem mais risco ou menos risco. A questão está na quantidade de risco que você assume e por quanto tempo, né? Assumir, por exemplo, um risco, colocando a sua vida em risco, nem que seja em 1% das vezes, é um péssimo negócio. Porque se acontecer aquele fato, né, naquele 1%, sua vida acabou. Então você não pode simplesmente tomar a decisão que fala assim, não, mas só existe 1% de chance de eu morrer. Pois é. Agora, na questão dos investimentos, você pode sim, tudo é uma questão de fazer cálculo. Se com X% do seu patrimônio, esse estou falando X%, porque cabe a cada um fazer uma análise de quantos por cento do patrimônio ele vai colocar em maior ou menor risco. Então, se você chegou a um número X, que é um percentual do seu patrimônio, e você fez um cálculo, e é possível fazer esses cálculos, não, isso não é chute, de que existe uma possibilidade de você de repente ganhar 8, 9, 10 vezes aquilo que foi investido, por outro lado, você, digamos, pode perder 80% do que você investiu. Se você fizesse esse cálculo simples assim, você chegaria à conclusão de que, olha, ainda que eu perca 80%, a margem de ganho é tão alta que vale a pena eu correr esse risco, a menos que a probabilidade de que aquele fator que define que você vai multiplicar o seu dinheiro por 10 vezes seja, por exemplo, uma chance em 10 milhões. Aí não adianta você ficar investindo sempre, recorrentemente, porque das 10 milhões em uma vez só que você vai ganhar, nas outras, né, 9 milhões 999 mil, você vai perder os 80% do que você investiu. Esse cálculo é uma chamada expectativa de retorno, e ele é feito com base probabilística. Então, mesmo quando você coloca a volatilidade, que na verdade é um desvio padrão em relação à média de retorno anual que aquela ação propicia, você consegue sim avaliar, olha, num pior cenário, esse ano eu vou ter 20, 30% de desvalorização nessa ação, mas historicamente isso é recuperável, né? Então você consegue fazer uma conta disso. O que você não pode fazer, evidentemente, colocar o dinheiro do que você vai precisar para dali a 3, 4 meses numa coisa que na verdade você não tem um controle, porque aquilo flutua ao longo do tempo. Então, o resumo que eu deixo aqui para vocês, num vídeo curto, que eu vou voltar a esse tema mais para frente, com mais profundidade, é assim, primeiro, não confundam o risco de jogo com o risco associado a investimentos financeiros. Os parâmetros para medir o risco do jogo são muito mais simples, são puramente probabilísticos, né? E é um risco artificial, porque ele só foi criado exatamente para transformar as apostas mais poupudas, né? Por outro lado, em toda a história humana, tudo aquilo que é um investimento, até quando algum agricultor ele compra um saco de sementes, ele está fazendo um investimento. Ele gastou um dinheiro dele, depois ele vai gastar o tempo dele, vai investir o tempo dele numa plantação que ele pode perder tudo. Todo agricultor sabe disso, né? Ele não criou esse risco artificialmente. A pessoa que aceita o desafio de ser um agricultor, não importa em que escala,
ele é uma pessoa corajosa, né? Porque se ele dissesse, se ele ouvisse essa mídia, né, muito fraquinha, e esses especialistas de gabinete que eu chamo, ele não plantava uma espiga de milho, o equivalente a uma espiga de milho, de tanto medinho que ele teria pelas incertezas climáticas.